Olá, eu sou o Lucas Rádio, educador financeiro e CEO da Rufi. E hoje eu vou falar com vocês sobre os momentos adequados para se utilizar a reserva de emergências. Muita gente pergunta que horas a gente deve utilizar a reserva de emergências. Eu já falei aqui várias vezes sobre a reserva de emergências no canal, mas não custa repetir. Ela deve ser entre 3 e 6 vezes os nossos gastos mensais. Vai variar de pessoa para pessoa. Tem gente que tem mais estabilidade na receita, tem gente que tem menos estabilidade, mas seja qual for o caso, se você estiver aqui, você está num bom range para poder se sentir seguro com relação a essa reserva. Basicamente, a reserva de emergências ela existe para algumas situações. Primeira situação, desemprego. Se você está numa situação de desemprego, você vai ficar temporariamente sem receita. E aí basta um mês sem receita para alguém que está sem reserva de emergências, para você ficar com a vida financeira completamente destruída por vários meses e talvez alguns anos. Então, o desemprego costuma ser uma das causas mais comuns. Outro momento em que a gente deve utilizar a reserva de emergências é quando acontece alguma questão na casa da gente, ou num carro, enfim, em algum patrimônio nosso. Então eu vou colocar aqui como reparos. Por quê? Alguns reparos, como troca de óleo, uma manutenção básica, tudo isso a gente já consegue prever e deveria prever já no nosso orçamento periódico. Mas, alguns casos, você tem o estouro de um cano, o telhado que está totalmente quebrado e você não fazia ideia disso, ou uma batida que mesmo tendo, você tendo o seguro, você teve que acionar a franquia e a franquia é R$5.000, poxa, não tenho R$5.000 sobrando no meu orçamento mensal. Nesse momento, você vai utilizar da reserva de emergência para fazer esses reparos. Então, é uma boa hora de você ir lá e fazer como se nada tivesse acontecido. Um terceiro caso são os casos de saúde. E aí aqui eu falo principalmente para empresários e para autônomos, porque muitas vezes eles não estão totalmente cobertos pelo INSS. Mas mesmo um funcionário CLT, quando ele está coberto, mas passa-se um mês, salvo engano, a empresa já consegue passar essa responsabilidade para a Seguridade Social. E isso, o quanto essa pessoa vai receber do INSS, vai variar de quanto tempo ela contribui. Então, muitas das vezes, ela não vai receber totalmente a sua renda ali integral. Então, se for um acidente ou um afastamento que te deixe 2, 3 meses, 4 meses afastado, dependendo do tamanho da defasagem entre o seu salário recorrente e o quanto você for receber da Seguridade Social, essas questões podem te afetar muito. E aqui eu não estou falando nem de você ter que pagar uma cirurgia, pagar um cuidador, uma enfermeira, algum medicamento que não é coberto pelo seu plano de saúde. Estou falando só da defasagem salarial, mas poderia também colocar aqui alguns tipos de tratamento que muitas vezes não são cobertos pelos nossos planos de saúde. Por fim, eu gostaria de colocar aqui um quarto caso que eu acho que tem que ser utilizado com muita parcimônia, que são as oportunidades. Não é novidade para ninguém que eu sou um fã do Gustavo Cerbasi. Para mim, ele fundou as finanças pessoais no Brasil. Quando ele começou a falar, ninguém falava disso, e eu me tornei um planejador financeiro após ler um livro dele. E ele conta um caso de quando ele estava com a reserva de emergências dele zerada, e ele estava na França, e o Guga ia jogar Roland Garros. E ele não pôde ir assistir o Guga ao vivo, sendo que ele é um grande fã de tênis, né, o Gustavo Cerbasi. E ele conta isso, né, com muita frustração. É importante a gente entender isso aqui, porque você tem que estar muito treinado para saber o que é uma oportunidade digna de se mexer na reserva de emergências. Porque muitas vezes as pessoas gostam de chamar tudo de oportunidade. Qualquer viagem é uma oportunidade, qualquer festa é uma oportunidade. A gente tem que ter muito cuidado para identificar, caso contrário a gente vai estar sempre sem a reserva de emergências. Ou quando aparece alguma oportunidade de investimentos que exige um valor maior e você está guardando ali 200, 300 reais por mês, mas precisava de repente de 20 mil reais, 30 mil reais. Talvez você possa utilizar da reserva de emergências para fazer aquele aporte.
E depois de qualquer um desses casos, o que você vai fazer? Vai parar de fazer seus investimentos de longo prazo e vai se dedicar integralmente a recompor a sua reserva de emergências até que ela esteja nessa faixa novamente, de 3 a 6 vezes as suas despesas mensais. Espero que tenha sido claro, que tenha sido útil esse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, não deixe de assinar o canal e apertar o sininho para vocês receberem todos os nossos vídeos. Até o próximo.